Gente, olá! Nessa aula estaremos fazendo aqui um pequeno trabalho sobre grandezas inversamente proporcionais, dedicando aí esse momento para os alunos aí do 7º ano, que estudam esse assunto da matemática. Então vamos aqui, através já de um problema contextual, entender o que se chama, o que é isso, grandezas inversamente proporcionais. Bom, vamos supor que nós tenhamos um prêmio de loteria esportiva de 1.200.000 reais. E esse prêmio vai ser dividido entre seus ganhadores. Então vamos supor, certo, que o número de ganhadores, vamos dizer, se o número de ganhadores for 2, nós entendemos que esse prêmio tem que ser dividido por 2. Então nós colocamos aqui 600 mil, já que 2 vezes 600 mil dá 1.200.000. E se esse prêmio for dividido entre 3 ganhadores, então nós vamos ter para cada ganhador 400 mil, já que 3 vezes 400 mil dá 1.200.000. E se for dividido para 4 ganhadores, nós teremos 1.200.000 dividido por 4, que dá 300 mil para cada ganhador. Então, é um problema do dia a dia nosso. O que a gente agora deve observar nesse problema? Existe 2 grandezas. Então, vamos na busca das grandezas. Grandezas, ganhadores, quantidade de ganhadores. Então, existe aqui um dado que nós podemos medir, quantidade de ganhadores. Então, nesse momento, aqui o problema, o contexto aqui, número, daí a palavra número, que representa quantidade, é uma grandeza. E outra grandeza é o rateio, é o valor monetário, é o valor de quanto, valor em reais, de quanto vai receber cada um desses ganhadores. Então, são 2 grandezas, volto a dizer, grandeza é aquilo que é medido. Então, nesse problema, podemos medir 2 ganhadores, 3, 4, e aqui medir 600 mil, 400 mil, 300 mil. Então, são 2 grandezas no problema. O que a gente observa agora, olhando para essas 2 grandezas, quando eu tenho 2, que é a grandeza de ganhadores, e eu passo para 3, na grandeza rateio, eu tenho 600 mil, passando para 400 mil. Muito bem. Então, a nossa questão, vamos colocar até uma interrogação ali, o que a gente tem que buscar agora para saber se essas 2 grandezas são diretamente proporcionais, já visto isso anteriormente, ou inversamente proporcionais, que nós estamos vendo agora. Então nós vamos ver o seguinte: se eu aumento, certo, essa grandeza, quer dizer, de 2 eu passo para 3, certo? No nosso problema, até no nosso problema, nós estamos vendo que houve uma diminuição em relação à grandeza rateio. Quer dizer, na realidade, o 2 aumentou para 3, e aqui o 400, que era menor, passou para o maior. Então, enquanto esse aqui aumentou, 2 aumentou para 3, o outro diminuiu. Diminuiu. Então, quando esse aqui aumenta, quer dizer, há um aumento, vamos botar assim, vamos botar esse aqui aumenta, A de aumenta, e esse aqui, D de diminui, vamos colocar assim, o A aumentou, e esse diminui, até sem botar mais nada. Então você enxergou isso, você percebeu que quando eu aumento aqui, até visualmente você vê escrito, mas pensem bem, até se eu perguntar para vocês, sem olhar os dados, eu tenho rateio, eu tenho valor. Quando eu digo assim,
2 ganhadores tiveram um prêmio. Se eu aumentar o número de ganhadores, aquele prêmio, né, para cada ganhador aumenta ou diminui. Então, você tem que perceber, muitas vezes até sem olhar as informações, de entender se essas duas grandezas no problema são diretamente ou inversamente proporcionais. Se eu olhar para essa grandeza, aumentar aqui, né, no fenômeno, e aqui o rateio, se fosse, vamos supor, que aumentasse também, essas grandezas seriam diretamente proporcionais. Se eu olho para que aumenta e a outra diminui, a gente diz que essas grandezas são inversamente proporcionais. Aí você diz assim, pô, tá legal. O que acontece aqui, por exemplo, quando você olha assim, 2 está para 3. E você olha para isso aqui, ó, como se você estivesse mesmo simplificando. Então eu tenho 0, você pode estar simplificando. E aí você tem o quê? Você tem, do outro lado, 6 está para 4. Que, se você ainda continuar dividindo, se eu vou dividir por 3, se eu dividir por 3, eu vou ter o quê? 6 dividido por 3. Ou melhor, dividido por 2, perdão. Se eu dividir por 2 e dividir por 2, 6 dividido por 2 dá 3, 4 dividido por 2 dá 2. Então, o que eu observo com essas duas razões? Elas se inverteram. Tá? Enquanto essa deu 2 está para 3, a outra deu 3 está para 2. No sentido que eu fui arrumando essa razão, né? Colocando ela assim, vamos dizer assim, fazendo igual fração, na forma irredutível. Né? Aí, ao olhar para isso aqui, eu tenho essa convicção que essas duas razões são inversamente proporcionais. Quer dizer, houve uma inversão, 2 está para 3, 3 para 2. Então isso me garante que essas grandezas que estão envolvidas são inversamente proporcionais. Certo? Por exemplo, olha, se eu pegar aqui 2, nós pegamos 2 está para 3, vamos pegar 2 está para 4. E aqui 600 mil está para 300 mil. Quando eu olho isso aqui, eu posso dizer também que isso aqui é uma razão 1 está para 2. E do outro lado, se eu pegar 600 sobre 300, né, se eu dividir aqui por 300 mil dá 2, se eu dividir por 300 mil dá 1. Ou se eu dividir 600 mil por 300 mil, você pode estar pensando em 2, mas é 2 sobre 1. Então o que você está olhando? Que 1 está para 2, certo? A outra deu 2 está para 1. Então há uma inversão, né, nessas duas razões, e isso nos garante que, aqui mais uma vez mostrando, que esse problema aqui envolve grandezas inversamente proporcionais. Bom, aí tem uma outra questão interessante, que é a seguinte, Alzir, então, se eu colocar, por exemplo, 2 está para 3, eu posso dizer que é igual a 600 mil está para 400 mil. Se você fizer esse produto, né, 2 vezes 400, 2, né, aqui, ó, 2 multiplicado por 400 mil, vai ser diferente de 3 multiplicado por 600 mil. Aqui você vai ter 800 mil, e aqui você vai ter 18, 3 vezes 6, 18, né? Você vai ter esse valor, né? 3 vezes 6, 18, 1, 2, 3, 4, 5. Então são valores diferentes. Então, ao colocar dessa forma, eu estou errando. Por quê? Porque seria dessa forma se elas fossem diretamente proporcionais. Então, se fossem diretamente proporcionais, essa razão seria igual a essa e esse produto aqui seria igual. Então, nesse caso, eu não posso escrever assim. Para escrever correto, para que eu tenha a igualdade, tem que haver uma inversão, né? Em vez de estar aqui o 600 como
antecedente, eu tenho que inverter. Para que eu possa aqui escrever uma proporcionalidade. Então, por que você inverteu? Para que eu possa estar fazendo aqui uma situação para que eu consiga enxergar o seguinte. Na realidade, essa grande verdade aqui é para você encontrar uma proporcionalidade. Então, você transforma essa questão, que é inversamente proporcional, em proporcional, para que você consiga ver muito facilmente que 2 vezes 600 mil é igual a 3 vezes 400 mil, que essa constante aqui, né, de proporcionalidade 2/3 é igual a essa. Então, a matemática, ela percebeu, tá, que em problemas, né, de contextos, né, envolvendo grandeza, muitas vezes diretamente e inversamente, coisa que a gente vai ver mais na frente, é importante a gente fazer com que esse problema, que é inversamente proporcional, se transforme numa situação que eu possa estar resolvendo como diretamente, quer dizer, para que eu possa estar fazendo principalmente isso aqui, ó, que é esse produto e esse, né? Então, aí é um esquema, né, que se utiliza para você possa estar resolvendo essas questões. Bom, vamos pegar então agora um exercício, né, que eu vou colocar aqui. Vamos imaginar que nós tenhamos, né, o seguinte exercício. Vamos ver aqui, vamos pegar aqui um exercício do livro, né? Vamos colocar o seguinte, isso aqui, com velocidade, isso aqui é um exercício, tá? Então, olha só, com velocidade média de 80 quilômetros por hora, fiz uma viagem em 14 horas. Se a velocidade fosse de 70 quilômetros por hora, em quanto tempo eu faria essa viagem? Então, gente, vamos resolver esse problema, que é um problema do nosso dia a dia, né? Então, veja que nós temos uma situação onde ele diz assim, com velocidade média. O que é velocidade média? É uma velocidade que você está pensando ali, né, onde num determinado percurso, né, embora muitas vezes você anda a uma velocidade, você acelera, você vai aumentando a sua velocidade, mas vamos entender que entre você começar do zero e aumentando, às vezes você dá 120, às vezes você anda 30, então há um percurso, é como se você estivesse saindo, isso aí é imaginário, você estivesse saindo do local e chegando lá no outro local, como se você saísse a 80 km por hora. Quer dizer, na realidade, isso não existe na realidade, né? Na realidade isso não é verdade, assim, na prática, mas é uma velocidade que você imagina, né? Você sai, para, freou, andou, acelerou, desacelerou, uma hora você deu 110 km por hora, outra hora você foi a 30, mas nessa média aritmética toda, como se você estivesse andando sempre a 80 km por hora. Essa é a ideia de que a gente tem aqui de velocidade média. Então ele fez uma viagem em 14 horas. Tá? Então,
veja, aí você tem que olhar velocidade, né? Velocidade e tempo. Então, isso são grandezas. Velocidade tem medida, tempo é horas, tempo tem medida. Então, você está olhando duas grandezas. Então, numa velocidade média, né? Tá aqui, velocidade média, de 80 km em cada hora, ele fez uma viagem em 14 horas. Tudo bem. Se a velocidade fosse de 70 km por hora, em quanto tempo eu faria essa viagem? Então, o problema, tá, consiste em você analisar, isso aqui é grandeza, isso aqui é grandeza. Agora, essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? É outro ponto. Então, você vai imaginar o seguinte: eu estou numa velocidade, sempre naquela velocidade. Eu faço um percurso em 14 horas. Se eu diminuo a velocidade, se eu ando mais devagar, o tempo que eu vou levar, né, se eu diminuo, tá? Aqui, vamos olhar assim, se eu diminuo 80 para 70, esse tempo diminui ou aumenta? Então, imagine que você está correndo a velocidade, você faz no tempo. Se você for andando, você leva, né? Você está correndo, a tua velocidade é maior. Quando você vai andando, a tua velocidade diminui. Então, quando você foi correndo, você fez um tempo. Quando você foi andando devagarzinho, esse tempo aumenta, né? O tempo que você leva aumenta. Quando você, nesse problema que eu estou colocando, de correr, de andar aqui 80 km por hora, 70. Então, se eu diminuo a minha velocidade, o meu tempo vai aumentar. Certo? Então, olha só, quando aqui eu diminuo, vamos botar o dedo, diminuo, esse tempo aqui aumenta. Vamos chamar assim, aumenta. Então, por quê? Porque se eu vou andando mais devagar, eu vou levar mais tempo, né? Se eu levei 14, eu vou levar mais tempo para chegar no lugar. Então, isso no sentido que se aqui diminui, eu vou botar assim, ó, aqui aumenta. Essa questão dessas setinhas, a gente vai dizer que não há aqui nesse momento indicação. Então vamos botar assim, se aqui diminui, aqui aumenta. Vamos botar só assim. Então isso garante que essas grandezas, elas são o quê? Inversamente proporcionais. Certo? São inversamente proporcionais. Então, se eu colocar 80 está para 70, e se eu colocasse assim, 14 está para x, e fizesse isso, isso só poderia ser feito se elas fossem diretamente proporcionais, como a gente já mostrou anteriormente. Isso não dá certo. Então, para que dê certo essa forma, esse x tem que estar em cima e o 14 embaixo. Quer dizer, para que eu mantenha a proporcionalidade. Essa questão, né? Quando eu inverti, eu fiz com que esse problema, que é inversamente proporcional, ele passe para um contexto que eu possa resolver. Não é que eu possa, porque eu poderia até resolver daquela forma, só que é muito confuso, né? Muito confuso, porque aí eu teria que criar uma outra situação, né? Quando ela é inversamente proporcional, esse vezes esse igual a esse vezes esse. Mas a gente cria uma situação sempre usando como matematicamente, porque isso aqui é matemática. Esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Quando você tem fração, quando você tem razão. Então, se você disser assim, eu não vou mexer, eu vou fazer assim, 80 vezes 14 igual a 70x. Você criou um problema para esse fenômeno aqui, mas matematicamente, tá? Se você escrever assim, tá? Se você escrever assim e fizer esse vezes esse vezes aquele, quer dizer, uma forma de igualdade, isso não é possível. Então, não sei se ficou confuso o que eu quero dizer. Então, essa ideia aqui talvez não seja tão boa. Então, é melhor você
pegar essas duas razões, certo? E torná-las nessa igualdade possível de fazer isso aqui. Então você tem que inverter. Então vou botar x sobre 14. Então você vai ter 70x igual 80 vezes 14. E aí você tem 70x igual a 14 vezes 80. 0, 4 vezes 8, 32. 8 vezes 1, 8, 3, 11. Que vai dar 1120 dividido, aí se deu 1120, né? E o nosso x é 1120 dividido por 70. Corta esse zero com esse zero, múltiplo de 10, múltiplo de 10. Nós vamos dividir 112 por 7. Então 7 vezes 1, 7. Para 11, 4, 42. 6 vezes 7, 42. Para 42, 0. Então isso significa que o nosso x é igual a 16 horas. Então, veja que na hora que eu encontro o x, tá, eu encontrei o x verdadeiro. Caracteriza essas grandezas inversamente proporcionais. Olha, eu diminuí, tá, o 70, e quando eu encontro o x, que deu 16, aumentou. Ó, 14 para 16 aumenta. Então, se eu tiver a velocidade de 80 km por hora, eu levo 14 horas, quando eu andar 70, eu vou levar mais tempo, eu vou levar 16 horas. Então, veja, a grandeza é inversamente proporcional, né? A gente tem que olhar isso entendendo esse raciocínio, tem que estar pensando no raciocínio do que está envolvido ali, das grandezas. Se eu aumento uma, a outra aumenta. Diretamente proporcional. Se eu aumento uma, a outra diminui, quer dizer, há essa inversão nas grandezas, isso é inversamente proporcional. Aí eu preciso escrever uma cara que eu possa fazer isso. Aí se ela for inversamente proporcional, eu mudo a posição, né, para que essa constante de proporcionalidade fique igual a essa, porque só assim que eu tenho a mesma constante de proporcionalidade. Aí eu multiplico dessa forma, para encontrar o nosso x. Então, gente, é isso. Nessa aula, a gente trabalhou, né, com grandezas inversamente proporcionais, dando essa ideia para vocês. Tá? No outro momento, estaremos aí resolvendo regra de 3 composta, né, que na realidade isso aqui é um tipo de regra de 3 chamado simples, né, inversa. E na aula de grandezas diretamente proporcionais, a gente usou também isso que se chama regra de 3 simples, direta, né? Ou diretamente proporcional. Mas a gente, mais tarde, em outra aula futura, estaremos falando em regra de 3 composta. Até lá.